Olá, meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. O que tem de muito especial na fé cristã, na, digamos, ideologia cristã, no cristianismo? O que existe de muito especial e que faz dele a verdadeira religião é a reconciliação com Deus. É a capacidade de se apresentar com dois vetores, um vetor vertical e um vetor horizontal. Podemos dizer assim, é um tanto geométrico, mas podemos dizer que a fé cristã, a doutrina cristã, tem e não pode deixar de ter esses dois componentes. O componente vertical, que parte do alto para baixo e que é o responsável pela nossa salvação, pela nossa justificação, pela nossa reconciliação com Deus. E podemos dizer que tem um vetor horizontal, que muitas outras doutrinas preservaram esse elemento, esse vetor horizontal, que é o amor interpessoal, que é o amor fraternal. Então, na fé cristã, nós temos obrigatoriamente essas duas dimensões. A vertical, de cima para baixo, com uma resposta favorável do homem, de baixo para cima. Mas é o vetor vertical que somente o cristianismo tem. Somente o cristianismo pregado, ensinado nas escrituras sagradas tem esse componente. Porque em muitas outras doutrinas que falam de amor, caridade, compreensão, que falam nas parábolas de Jesus, eles destruíram propositalmente esse componente vertical. E não tem, portanto, a reconciliação com Deus. Não há nada que parta de Deus para o homem, e não há nada que parta do homem para Deus. Então nós temos esses dois vetores na fé cristã. Nós temos a nossa reconciliação com Deus, que é o componente principal desse vetor vertical, e temos o desenvolvimento fraternal, interpessoal. É o amor, a compreensão, o perdão, a compaixão, a benevolência, a caridade. Esses dois vetores estão presentes no cristianismo. Podemos falar um pouco sobre isso quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, em que ele fala algo sobre isso, dando uma boa ideia sobre esses dois vetores. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa paz com Deus se faz por intermédio da virtude do homem? Não, se faz pela virtude e pelo amor de Deus manifesto em Jesus. Portanto, é vertical, é de cima para baixo. Por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Sim, nós somos reconciliados com Deus graciosamente, se nós olharmos para a oferta de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado, ressurreto e glorificado, autor e consumador de nossa salvação. E esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança
produz experiência e a experiência produz esperança, fé. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi concedido. Então, não estamos falando aqui de virtudes ou obras de homens ou de mulheres, mas Paulo, na sua autoridade e na sua credibilidade ao ensinar o cristianismo a todos nós, ele diz: portanto, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que nos foi outorgado ou que nos foi concedido por graça. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ou seja, quando nós ainda éramos espiritualmente fracos, quando nós ainda éramos pecadores e as nossas obras não valiam de coisa nenhuma, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então é interessante que a morte vicária de Jesus, a sua entrega, o principal componente desse vetor vertical, fez-se pela virtude do Cristo, pelo derramamento pelo Espírito Santo, portanto, ato soberano, quando nós ainda éramos pecadores. Então, Jesus não deu nenhuma resposta às nossas virtudes, ao nosso conhecimento, à nossa sabedoria, à nossa retidão moral e espiritual. Mas, por misericórdia, ele olhou para nós pecadores, quando nós estávamos destituídos de graça, destituídos do conhecimento de Deus, destituídos do amor de Deus, e andávamos perdidos, adorando falsos deuses, ou adorando a nós mesmos, homens, o que é uma coisa comum hoje em dia, né? Nesse momento é que se manifestou o amor de Deus, de cima para baixo, não como uma escolha, mas como a oferta de Deus. Eu já expliquei em outros vídeos que Jesus não é escolha. Jesus é uma oferta que é recebida no entendimento ou rejeitado pela vaidade. No versículo 7, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então você vê no versículo 8 que fica ainda mais claro que a nossa condição cristã, a nossa reconciliação com Deus, é pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quem disser que a reconciliação do homem com Deus se faz de baixo para cima pelas virtudes humanas, não entende nada de cristianismo. Nunca meditou em passagens bíblicas que muitos propositalmente evitam para conhecerem a verdade, porque preferem continuar nos seus pressupostos pessoais. Então, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda destituídos de uma disciplina moral, de uma disciplina espiritual, de amor, de obras, de misericórdia, ou de caridade, ou de benevolência. O texto é bem claro e diz que o amor de Deus é muito superior aos nossos pressupostos. E Jesus, no caso, entregou-se na cruz, não porque nós fôssemos criaturas maravilhosas, mas porque nós éramos criaturas destituídas de conhecimento e destituídas de amor. Muita gente hoje passa por isso durante a sua conversão.
Ele se converte por ser pecador. Ele se converte por ser um fraco espiritual. Ele se converte por estar andando em outros caminhos, não nos caminhos de Deus, mas pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus e no Espírito Santo, de cima para baixo, a oferta de Deus, que é Jesus Cristo, nos reconcilia com Deus e nos faz andar em novidade de vida. No 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, Jesus, salvos da ira de Deus. Todo pecador, todo homem que diz que não precisa dos cuidados soberanos de Jesus em sua vida, ele mente e é soberbo. E o espírito soberbo que diz que não necessita dos cuidados, do amor e da misericórdia de Deus de cima para baixo, é um espírito soberbo que está perdido e afastado de Deus Pai. E no versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, ou seja, quando nós éramos inimigos, quando nós éramos pecadores e soberbos e autossuficientes, se nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, não mediante os ensinamentos do seu Filho, mas mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque Jesus ressurreto é a nossa esperança. A vida de Jesus é uma vida espiritual na presença de Deus. E no 11, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê a mediação sempre de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então a nossa reconciliação não parte da nossa retidão moral ou de nossa retidão espiritual. Não passa da nossa ortodoxia, dos nossos cerimonialismos, do nosso ritualismo, dos nossos jejuns e dos nossos cilícios, nem das nossas autoflagelações, sejam do corpo ou do espírito. Não, elas partem unicamente por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por graça misericordiosa. Então, esse texto aqui mostra que as virtudes humanas, a nossa retidão moral e espiritual, vai ser uma coisa desejável depois da nossa reconciliação com Deus. Mas o objetivo maior de Deus, por intermédio de Jesus e por intermédio do Espírito Santo de Deus, é que nós sejamos, por misericórdia dele e de cima para baixo, nesse vetor vertical, nós sejamos reconciliados com Deus. E nós vamos ver que isso se coaduna perfeitamente com o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Para não ficar longo, vamos apenas dar uma explicação aqui dos versículos 18 e 19. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, a crucificação e a ressurreição, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida, para a justificação que outorga vida, para a justificação que concede vida. Vida espiritual, não é espiritualidade não, viu? É vida espiritual, vida de relacionamento com Deus. Mas tudo parte do alto. Você vê que esse vetor vertical,
ele é presente a todo momento na fé cristã. O cristianismo não vive, ele não existe, ele não pode ser concebido nem vivido sem esse vetor de cima para baixo, que é o amor de Deus nos favorecendo graciosamente quando nós ainda somos pecadores, quando nós somos ainda destituídos do conhecimento de Deus e de qualquer mérito moral ou espiritual. E por um ato só de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida, que concede a vida. Porque como pela desobediência de um só homem. Aí temos a figura de Adão. Quem não quiser acreditar, ou quem acredita, não faz diferença. Porque cada um de nós que está longe de Deus é um verdadeiro Adão. Tá? É alguém que foi escolhido para andar na presença de Deus, mas escolheu o caminho esquerdo, o caminho errado, o caminho da soberba e da autossuficiência. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, Jesus Cristo, homem, muitos se tornarão justos. Muitos se tornarão justos. Existe alguma coisa aqui que você tenha percebido que contemple as minhas virtudes ou as tuas virtudes? A minha retidão moral ou a tua? Os meus cilícios ou os teus cilícios? Não. O texto, ele é muito claro, ele é de uma sabedoria e de uma clareza muito grande. Que nós somos reconciliados com Deus por graça misericordiosa. Será de baixo para cima? Não, é de cima para baixo. De baixo para cima é a nossa resposta à oferta de Deus, que é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé, autor e consumador da nossa reconciliação com Deus. E nós vimos aqui que pela sua morte nós fomos reconciliados com Deus. Nada de virtudes humanas, não. E em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, a confirmação disso tudo. Um texto que eu sempre repito. Ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, concedeu, outorgou o ministério da reconciliação. Como homens e mulheres reconciliados com Deus por esse vetor vertical, nós agora ganhamos autoridade e discernimento para nós desenvolvermos o vetor horizontal, quando nós pregamos o Evangelho, um Evangelho de amor, caridade, compreensão, benevolência, perdão, né? Quando nós fazemos o maior ato de amor, que é levar a uma pessoa, a uma família muitas vezes, a esperança da salvação, a esperança da reconciliação, a esperança da regeneração, do nascimento do alto, do nascimento de cima. Então nós vemos aqui que 2 Coríntios 5,18 e o texto que nós lemos aqui de Romanos capítulo 5, eles se coadunam perfeitamente. Paulo mostra aqui o cristocentrismo da doutrina cristã e mostra o vetor vertical e o vetor horizontal. O vetor vertical, que nos reconcilia com Deus de cima para baixo, do amor dele em direção às nossas iniquidades. E o vetor horizontal, que parte, no caso do vetor vertical, considerando a parte mais alta e a parte mais baixa, em direção a essa humanidade perdida. Quando nós
disseminamos a palavra de Deus e nós levamos o Evangelho salvador e reconciliador. Um cristianismo sem o vetor vertical e sem o vetor horizontal, sem a reconciliação com Deus por ato soberano de Jesus e sem os seus componentes horizontais, não é cristianismo, é uma farsa ou uma seita herética, algo que está lutando contra Jesus. Porque muitos estão falando e discursando sobre amor, caridade, benevolência, perdão, seduzindo o coração das pessoas, mas não estão incomodando os seus espíritos. Porque muitos ensinamentos que falam em Jesus, muitos ensinamentos que falam em amor, caridade e também benevolência, eles amputaram, eles derrubaram, eles apagaram, eles corromperam esse vetor vertical, ficando apenas no interpessoal. Aí o homem se torna bom, se torna afável, se torna simpático, mas não pode reconciliar-se com Deus. Não pode olhar para o alto com a certeza de que existe um Deus que está reconciliado com ele por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristianismo tem um vetor vertical e um vetor horizontal. Nenhum desses dois pode ser tirado ou é adulterado. Senão você pode ter uma religiosidade qualquer que fale até em Jesus, fala até em amor, fala até em caridade, mas não tem nada a ver com a obra redentora de Jesus, não tem nada a ver com uma reconciliação com Deus, não tem nada a ver no sentido vertical, de baixo para cima ou de cima para baixo. Fica apenas na parte humanista, interpessoal, fraternal, mas por vaidade, soberba ou desconhecimento, o homem gosta de olhar para os lados, mostrando as suas virtudes. Mas a virtude de Deus, ele omite, e omite propositalmente, dolosamente. Muitos sabem por quê. Que Deus abençoe você. Pense nesses dois textos, em Romanos 5 e em 2 Coríntios 5,18, no qual nós somos reconciliados com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, e viva sempre esses dois vetores. Sem isso não existe vida cristã. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.